A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no terceiro dia da campanha, com o tema O meu socorro vem de Deus. Estarei fazendo leitura nos versículos chaves da campanha, que se encontram no Salmo 121. Estarei lendo o versículo 1 e o 2. Deus é guarda fiel do seu povo, cântico dos degraus. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estarei fazendo leitura também em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. A criação do céu e da terra, e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom, boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E seja eles para sinais para o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para os dias e anos. Nessa passagem aqui nós podemos ver quando o nosso Criador criou a terra e o céu, como fala no Salmo 21, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós podemos observar no livro de Gênesis, no início da criação, todo o cuidado que Deus teve. Quando ele iniciou em 7 dias a criação, né, do mundo, ele separou, ele ajuntou. Nisso nós podemos ver a perfeição de Deus, quando nós olhamos para a natureza. Na mesma situação, ali se encontrava o salmista, olhando para aquele monte. E ele olhou para aquele monte e ele pensou, de onde me virá o meu socorro? Aí ele se lembrou de quem criou o monte, foi Deus. Aí ele lembrou-se que Deus estava acima do monte, e que o socorro dele viria dos céus, do Criador, que criou os céus e a terra. Para os leitores da Bíblia já é bem conhecida a passagem de Gênesis. Mas é necessário que muitos leiam a Bíblia para poder compreender melhor o cuidado de Deus com a humanidade desde o início. Desde o início Deus cuidou do homem. Antes de colocar o homem, criá-lo e colocá-lo nessa terra, Deus criou a terra com perfeição, criou um habitat natural para que o homem pudesse sobreviver.
uma atmosfera pura. Ele criou a terra, porque o ser humano não é uma espécie marinha, precisaria, né, viver num ambiente onde ele pudesse andar. E Deus também deu capacidade e sabedoria para o homem. E deu livre-arbítrio, para que ele escolha, né, se quer servi-lo, se quer viver segundo a sua palavra, ou se quer viver segundo os prazeres carnais e segundo, né, este mundo a qual vivemos, que já é do maligno. A humanidade está afastada de Deus. Muitos aí se encontram vivendo segundo a sua própria vontade, não querem obedecer o Criador, porque não querem regras em sua vida. E a palavra de Deus exige uma vida em santidade e exige regras. Mas todas as regras que Deus deixou para nós, na sua santa palavra, nos traz bênção e não maldição. A maior bênção que Deus nos traz é a salvação. Porque quando Deus enviou seu Filho único e unigênito, Senhor Jesus Cristo, para padecer na cruz do Calvário por nós, ali nós podemos ter de novo a comunhão restabelecida e aliança com Deus. Foi aberto para nós uma porta no céu, e essa porta é estreita, diz o Senhor. Entrai pela porta estreita. O caminho é largo, mas o caminho que conduz à salvação é estreito. É um caminho de renúncia, é um caminho que você tem que lutar contra o seu próprio eu, orgulho, ego, para agradar a Deus. Não que somos escravos do Senhor, não, somos filhos dele, cordeiros da herança eterna. Mas um filho, ele mora na casa do pai e o pai se agrada dele quando ele está em obediência, ele escuta os conselhos de Deus do pai para a sua vida. Mesma coisa somos nós. A palavra de Deus são conselhos de Deus deixados para nós, para a nossa vida terrena. Ele fala ali em Deuteronômio: escolheis agora o caminho que queres, né, andar. Escolheis o caminho da perdição, né, da maldição, ou o caminho da bênção, que é o caminho da obediência. Então, para nós habitarmos na casa do Pai, nós temos que andar em obediência com Ele nessa terra. E nós estamos aqui, Ele não abandona e não nos deixa só. Por isso que o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É a excelência do Criador. Deus criou tudo perfeito. Ele falou: haja luz e houve luz. Como que Deus, ele na sua perfeição, criou a luz e o dia? Porque sabia que nós não poderíamos suportar viver somente na noite. E a noite criou para o seu descanso. É claro que tem pessoas que trabalham durante a noite, descansam durante o dia, mas são exceções. A noite foi feita para nós descansarmos, né? E Deus também descansou, né? Nós vimos que Ele criou e chegou um dia que Ele tirou por descanso. Esse dia é o domingo, né? No qual nós passamos com a família, vamos para a casa do Senhor. Então você tem que entender o cuidado de Deus com você desde o início. É este Criador que você vai clamar o seu socorro. Esse Criador que teve esse cuidado com sua vida. Ele teve tanto cuidado conosco que Ele criou tudo perfeito para nós podermos sobreviver aqui nessa terra. Criou a terra que é pronta para o plantio, criou a chuva para regar a terra. E as chuvas são bênçãos de Deus sobre a terra. Como nós viveríamos sem a chuva, num deserto total? Deus vai mandar chuvas de bênção, de seródia para a tua vida, neste deserto.
Creia, não desfaleça. Continue buscando o socorro de Deus. Estaremos aqui nessa campanha clamando ao socorro de Deus e lembrando a você que você tem o Criador que criou os céus e a terra. Nesse momento de angústia, desespero, você não está sozinho. Clame a Deus, olhe para o alto dos céus. Deus é maior do que o problema que você está passando. Deus tem a solução. A vitória sua está nas mãos do Senhor. Dobre o seu joelho, clame a Deus. Não entre em desespero. O teu socorro continua vindo do Senhor. Continue clamando e buscando a Deus. Nosso Deus que criou os céus e a terra, Ele cuida de você. Não volte para trás. Continue no caminho da obediência, servindo ao Senhor, porque as bênçãos do céu chegará até a tua vida, chegará até a tua casa, chegará na tua família. Não deixe de buscar o socorro do Senhor. Você que parou de orar, desanimou diante as provas. Esta campanha, ouvinte áudio desse áudio de oração, volte a buscar ao Senhor. Volte a clamar a Deus. Não desfaleça no meio da provação. Porque o teu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra, do Senhor que criou os mares, do Senhor que criou a luz, do Senhor que formou a terra, do Senhor que formou nós. Deus que criou Adão e Eva, Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, é Ele que cuida de você. Não desanime, clame o socorro de Deus. Volte a congregar, volte a ir aos cultos. Não deixa que o desânimo tome conta da tua vida, porque a promessa maior nos aguarda no céu. O Senhor Jesus Cristo foi nos preparar um lugar e Ele virá outra vez em nuvem de glória, nos buscar no arrebatamento da igreja. Mas enquanto estivermos aqui, clamamos o socorro de Deus na oração. Deus amado, Deus eterno, mais um dia dessa campanha, clamo a tua misericórdia sobre o meu lar, minha casa, entrego meus filhos, meu cônjuge nas tuas mãos. Continua, Deus, levando nós para o caminho certo que devemos seguir. Traga o socorro nesse coração aflito, essa pessoa angustiada, desesperada, que está aí, ó Deus, na síndrome de pânico, na depressão, pessoas que se afastaram dos seus caminhos devido às provações. Traga de volta o filho pródigo, traga de volta aquele que se perdeu, que está desanimado, que não ora mais, que não clama, que não dobra os seus joelhos pela madrugada. Oh Deus, querido Deus eterno, traga ânimo, vigor, forças, porque Tu és o socorro presente na hora da angústia. Tu és o Criador do céu e da terra. Tu és aquele que nos conduz em passos num campo verdejante. Tu és aquele que nos leva na sua direção. Tu és aquele que não nos abandona. Tu és, ó Deus, querido Deus eterno, a nossa força e auxílio. Ó Deus, querido Deus eterno, esteja, Pai, renovando as vidas. Vai, Pai querido, Pai eterno, colocando fé, acrescentando nos corações. Que todos possam voltar ao primeiro amor e olhar somente para o céu, para o nosso Criador, e ver a perfeição dele em cada detalhe ao criar a terra. Deus é perfeito, Deus não erra, e a sua palavra não volta atrás. Continue clamando ao Senhor, peça o socorro do alto dos céus, nessa provação a qual você está enfrentando. Não sei se é uma causa na justiça, lembre que Deus é o juiz dos juízes, advogado dos advogados. Se essa enfermidade que tem lhe tirado o sono, o Senhor Jesus Cristo continua sendo o médico dos médicos, doutor por excelência. Se esse desemprego que tem assolado a tua vida, clame a Deus, que esta porta de trabalho será aberta e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Glorifique a Deus, exalte a Deus, clame a Deus.
E você terá um testemunho para contar das bênçãos recebidas do alto do céu. Olhe para o alto, é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Glorita Brans, colitando-lhes e cantando-los. E é Deus que nos guarda. E o teu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Continue clamando a Deus. Não desanime. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.